Na venda, o cara sempre manda lavar o carro inteiro, né? O cara vai vender certeza. o carro, lava meu carro inteiro e tal. Mas também não é bom comprar um carro só olhando a limpeza, né? Não é o único fator que determina na hora de comprar um carro, né? Tem pessoas que procuram a gente para ajudar a comprar um carro. A gente consegue ver, como eu tenho conhecimento de pintura, de materiais do carro, de limpeza, de tratamento e tudo mais. Quando eu olho um carro a 100 por hora de noite, eu sei se o carro foi batido, foi pintado, se teve algum problema estrutural. Sério? Você consegue ver isso na pintura? É na consegue ver. pintura que você vê, mano? Esse dia uma moça foi lá com um Renegade, fiquei morrendo de dó dela. Tinha acabado de comprar o carro, placa começando com Q, que é aquelas placas de carro de locadora lá de Minas Gerais, terra de vocês lá. Emplacam muito carro lá porque questões fiscais, né? Exato. Então as locadoras vão lá e emplacam os Tem um carros em Minas. benefício bacana lá. Tem um benefício fiscal. Principalmente do amigo do governo. Né? Paga pouco, mas Ali, tá bom. tem benefício ali. Paga pouco. E aí ela levou esse carro pra gente, ela já tinha comprado o carro. E ela falou assim, eu achei estranho algumas coisas, eu queria que vocês dessem uma olhada pra ver se tá tudo certo com o carro. Eu olhei o carro e falei, dá tempo de devolver ele ainda? Porque assim, o carro tinha 23 mil quilômetros rodados. Não, no... Todinho repintado. Isso no odômetro, né? Na minha percepção, aquilo ali já pode ter sido adulterado. Mas a gente consegue ver a repintura, eu consigo ver a qualidade da pintura que foi feita, se tem massa, se não tem. Tem equipamento nosso que mede a espessura do material. Eu consigo ver em microns. Quantos microns tem a pintura ali do carro. Então o carro dela, por exemplo, todinho repintado, metade de um jeito, metade de outro. As portas ali foram trocadas, a coluna tinha massa. Então assim... A gente consegue, através de uma avaliação ali, saber tudo isso. E isso também é uma coisa que valoriza ou não o carro, né? Pô, bem dizer, foi um Renegade que deve ter dado PT. Nossa. Era carro de locadora, certamente. Tenho certeza. Ela acha que não, mas eu tenho certeza. E carro de locadora as pessoas não usam com muito cuidado. Antes da locadora vender, ela dá um tapa no carro como um todo. Põe naquela loja, vende baratinho. E aí vai, né? Mas então... tem esse negócio de placa mesmo, assim? Eu já vi os caras falando, tipo, essa placa aqui é de leilão. Ah, esse daqui é tudo placa de leilão, isso aqui. Placa do leilão é difícil falar, porque o carro vai para leilão, o meu carro tá lá na frente hoje, ele pode parar num leilão daqui 2 anos. Sim. Se tiver um roubo, furto, ou algum sinistro e tudo mais. Então a placa do leilão não dá. Mas hoje existem sistemas e ferramentas que você consegue pesquisar facilmente e saber se um carro foi de leilão ou não. Eu conheço um sistema que você digita a placa do carro, ele puxa quantos donos ele já teve, se tem passagem por leilão ou não. Existem empresas que fazem aqueles laudo cautelar, que puxam todo esse histórico do carro. Então hoje, se um carro foi de leilão, você não consegue esconder de ninguém mais. E qual que é o problema de ser um carro de leilão? Você ir lá e comprar, pô, o carro tá bom pra caramba. É uma pergunta legal, Existem carros de leilão muito bons, existem carros de leilão que têm uma procedência complicada. Quais motivos fazem um carro chegar no leilão? Roubo e furto. Seu carro tem seguro? Tem seguro. Se alguém roubar esse carro hoje, você vai acionar o seguro vai te pagar a tabela FIP e o carro passa a ser do seguro. Ele comprou o seu carro. Se daqui 2 meses acharem esse carro, a seguradora é a dona do carro. Você já teve o seu dinheiro, aí a seguradora vai vender esse carro. Ela vende no leilão. Um carro recuperado de roubo e furto. Tem aquelas pessoas que financiam o carro e não pagam. Então, quando a pessoa financiou o carro não é dela ainda, é meio dela, meio do banco. Ela não pagou, o banco tem o direito de ressarcir ali. Esse carro é bom pra caramba, geralmente, né? Porque... Pode ser um carro bom, mas também não pode não ser. Se o cara não tinha dinheiro pra pagar a parcela, será que ele fazia manutenção? Será que ele trocava o óleo? Sim. Será que ele trocava o pneu? Será que ele cuidava do carro? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas esse carro também pode ir para leilão. Outro motivo é a perda total. Bateu o carro, ele, pelo valor do reparo, pode ser que não vale a pena consertar. Então a seguradora vai lá e compra o seu carro batido. Ela faz uma avaliação técnica e ela diz, esse carro tem condições de ser reparado e vai continuar rodando com segurança. Então ela vende esse carro no leilão para alguém que vai comprar, vai consertar e vai rodar. Ou então tem aquela perda total que o carro perde condições estruturais de rodar. E ele é vendido como sucata. Para tirar a peça. Para tirar as peças e vender as peças. Então estão vários motivos que levam o carro para o leilão. Quando você vai comprar um carro e você olha a placa, você não consegue saber qual foi o motivo que esse carro foi parar no leilão. Então na prática, entre um carro que já passou por leilão e um que não passou por leilão, qual que você compraria? O que não passou, de preferência o que não passou. Então, o carro que passou por leilão, ele perde valor. Em média, 30% ali do valor do carro, você perde por ele ter passado em leilão. Não quer dizer que é um carro ruim, mas é importante você saber, porque quando você for vender, você vai perder um valor também. Então, se você comprar no valor certo, pode ser um ótimo negócio. Um carro que já passou por leilão. Por exemplo, um HB20 que passou por leilão, de seguradora, que a pessoa roubou e achou,
ele pode estar em perfeito estado, foi comprado mais barato e vai entregar o mesmo que um HB20, que teve outro caminho, outra história. O de leilão você consegue fazer seguro para eles? Parece Tem que algumas depois seguradoras tem um que problema. fazem, algumas que não. Tem seguradora que faz um seguro parcial, que não paga a tabela FIP, paga menos. Porque É, igual você porque falou, ela já vale sabe. 30% Se ele vale a menos, menos, né? Mas é isso mesmo, é essa porcentagem? Em média 30%. 30% também. Caramba, mano, isso é importante até pra você saber negociar, velho. Tem. Eu conheço muitos consultores automotivos. Hoje existe uma profissão. Eu, inclusive, já tive uma palhinha dessa profissão. Antes de eu trabalhar com estética automotiva, eu fiz um bico de consultor automotivo. Esse cara é o cara. Conheço vários e são meus amigos. Eu peço muita ajuda para eles. Quando eu vou comprar meu carro, apesar de eu ter conhecimentos sobre o universo automotivo como um todo, quando você está envolvido emocionalmente na compra do carro, é legal você ter alguém que não está envolvido emocionalmente para te ajudar nesse momento, porque é um assunto que envolve um valor muito grande. Sim. E se você errar na compra do carro, você pode ter uma dor de cabeça gigantesca. Então, meu conselho para você que está comprando um carro, procure um consultor automotivo. A sua experiência de comprar o carro vai ser muito melhor. Eu tenho grandes amigos que são consultores automotivos. Não vou falar aqui, senão posso esquecer de algum. E aí a gente pode acabar atrapalhando. Mas, procure um consultor automotivo. Ele vai avaliar tudo que eu falei. Se o carro teve repintura ou não, se ele tem histórico de leilão ou não, se ele tem uma estrutura saudável, se a quilometragem está correta e se é uma boa compra. Então, existe hoje esse mercado todo para você ajudar a escolher um carro. Antigamente, era muito fácil enganar as pessoas, né? Porque você comprava o carro do leilão, consertava, não tinha equipamento, não tinha tecnologia, não tinha histórico. Hoje, a quilometragem do carro, ela fica no... Cada vez que você troca de carro, você compra o carro, você tem que fazer o vistoria do Detran. Sim. Nessa vistoria, a quilometragem fica registrada. Se o cara fez uma vistoria com 10 mil, uma com 30 mil, uma com 60 mil, e aí o espertão resolveu baixar a quilometragem, na próxima vistoria, ele estava com 60 mil, como é que ele está com 30 agora? Aí você consegue descobrir. Então hoje é muito fácil buscar o histórico de um carro e ter todos esses detalhes. Mas mesmo assim tem gente que baixa, mesmo assim, né? Tem gente que baixa a quilometragem. Eu já estava uma vez fazendo, eu fiquei revoltado. Eu estava atendendo uma Land Rover. Isso faz um tempinho já. Tava fazendo polimento nela, limpeza interna. Aí o dono do carro falou assim, vai passar um cara aí para fazer um ajuste no carro. Você recebe aí, o nome dele é fulano. Ele vai chegar aí e fazer um serviço no carro. E eu recebi o cara, não, tô só aqui, vou baixar a quilometragem do carro. Ele foi com o notebook, conectou, ele falou assim, esse carro é difícil, tem 8 módulos. Eu tenho que fazer o registro em 8 módulos diferentes. Aí ele foi lá, baixou a quilometragem e foi embora. O carro tava com 100 e poucos mil, quando ele foi embora tava com 50 mil. Eu me senti conivente, eu me senti cúmplice de um crime. Isso é absurdo. E pode dar problemas depois pro dono do carro, né? Às vezes você tá com, sei lá, você tá com um carro de 100 mil quilômetros, compra um carro que tá com 30 mil, que o cara baixou, a hora que você for dar manutenção, você vai dar manutenção pra um carro de 30 mil, 40 mil. Um especialista consegue saber se o carro foi baixado. A quilometragem que os caras mais gostam de colocar é na casa dos 70, 80 mil. Por quê? Ela é uma quilometragem que já tem uma vida, né? Sim. Não é novo, mas se o carro tava com 180, o cara baixa pra 80. Se o carro tá com 120, porque a quilometragem que o pessoal evita é a partir dos 100 mil, né? As pessoas não gostam de comprar carro com mais de 100 mil. Cara, o último carro que a gente pegou lá na empresa foi um amigo nosso, ele mexia com transporte, táxi, esse tipo de coisa e tal, e ele foi ajudar a gente, como se fosse um consultor. E a gente chegou lá, olhou, ele abriu e falou assim, não, esse carro tá bom. São alguns detalhes, ele conseguia enxergar muito bem isso. Aí ele olhava, tipo assim, o quebra-sol ali e tal. Aí tinha um carro que tava com a quilometragem até boa. Ele falou assim, nunca. Olha ali, o pedal do acelerador tá todo puído ali, ó. Que lá já acelerou a vida inteira. Tipo assim, pelo gasto, o tanto que tinha sido gasto, que o cara voltou a quilometrar, mas não trocou a borracha do pedal ali. São vários. Eu falei, não, Totão, isso é ninja mesmo, mano. Ele falou, olha ali, ó, tá muito gasto pra ter rodado só isso. Sim.